Da academia, tudo é resolvido à base de jogos. As pessoas estão ansiosas por um garoto que conseguiu se tornar representante logo no seu primeiro ano. Shinohara Hiroto parece um aluno orgulhoso e todos ouvem sua palestra orgulhosa e prepotente. Mas mal sabem que na verdade tudo não passou de um engano. Na verdade, há poucas horas atrás Shinohara estava perdido. Ele era novo na ilha da academia, onde tudo são resolvidos através de jogos e estrelas que você ganha e obtém por meio deles. Ele acabou se encontrando com uma garota muito bonita. Ela não só ajudou o protagonista a chegar na academia Imei, que é o colégio dele, mas também ela foi gentil o suficiente para levar ele até lá e ensinar sobre a funcionalidade do celular dele. Então tava tudo indo certo. Quando ela ia embora, ela acabou sendo molhada pro irrigador. É que descobrimos a verdadeira parte dessa garota. Ela fica totalmente irritada com o protagonista, achando que ele fez de propósito. Por mais que o protagonista dissesse que não foi, que foi algo sem querer, ela não acreditava e simplesmente mudou totalmente de personalidade. Aquela garota fofa se tornou uma garota totalmente diferente. Nisso ela chamou o protagonista pra jogar um jogo. O Pro tentou ver se ela se acalmava, acabou aceitando o jogo pra ver se ela se acalmava e pediu pra que escutasse. Nisso eles vão jogar um jogo do sério, só que obviamente de uma forma diferenciada. Nesse jogo você tem habilidades, você pode roubar turnos, obviamente ele não entende nada disso, mas não importa o que ele fale, ela não acredita nele. Então ela decide começar o jogo roubando um turno dele, e ela decide para surpreendê-lo usando uma espada para tentar fazer um golpe, para que ele consiga demonstrar algum sentimento de alguma emoção no rosto dele. Mas por mais que ela tente atacar ele, nada acontece. Até que então, enquanto ela atacava, ela acabou sofrendo um ataque de um daqueles irrigadores de novo. Nisso ela ficou totalmente molhada e ela ficou totalmente envergonhada com aquilo. Ela pensou que era mais um plano do protagonista, mas obviamente foi sem querer. Nisso ela mostrou vergonha por causa daquela roupa dela estava molhada e acabou perdendo aquela batalha. E o Prota obviamente não entendeu toda aquela repercussão. Até que, na verdade, quando o protagonista chamado na sala de diretor, ele descobriu basicamente que essa garota que ele derrotou não tinha nenhuma derrota. Além disso, ela neta da pessoa que criou tudo aquilo ali. Então se ele souber que o protagonista derrotou ela, ele vai ser mandado embora. Mas o protagonista tem uma coisa pra resolver ali. Então a diretora faz uma coisa pra ele. Ela pede pra ele agir como se tivesse 7 estrelas. Assim ele não reclamaria. Mas o Prota só tem uma estrela. Então ela fala que ele tem uma estrela vermelha, porque ele derrotou uma pessoa importante estar ali. Logo ele pode usar disso pra mentir sobre ele ter 7 estrelas, assim enganando todos ali. O protagonista sabe que é uma mentira errado, mas ele sabe que tem que fazer isso pra conseguir o seu objetivo de encontrar a pessoa que ele está naquela ilha. Então ele decide a seguir a ordem da diretora. E logo chegamos no presente. Bem, quando ele estava voltando, ele acaba se encontrando com Sarasa, que bota ele no beco e pergunta o que ele quer. Ela tá se sentindo muito aflita, pensando que o protagonista vai falar toda a verdade pra todos sobre ela. Mas ele não entende o que ela tá falando, até que ele descobre basicamente que ela é uma sócia da Sarasa. Ela não é ela de verdade, ela na verdade chama Cabanherina. É uma garota que vem fingindo ser a neta do diretor há bastante tempo. Nisso o protagonista acaba dizendo que não sabia disso, que descobriu aquilo naquele momento. Ela estava usando a estrela vermelha para mentir e dizer a todos que ela era, na verdade, a neta do diretor. E basicamente o protagonista acaba chegando numa mansão, onde ele é recepcionado por uma garota muito bonita de cabelo branco. Esse é o episódio acaba. Ele acaba descobrindo que essa garota se chama Shirayuki Himeji. Basicamente ela é a empregada dele, responsável pela casa que a gente vai morar. E basicamente ele vai cuidar dela. Ela vai cuidar dele e vai usar fazer isso pra ele. Nisso ele acaba tratando ela muito bem, diferente de como uma pessoa normalmente faria. E depois de ela fazer uma comida pra ele e tal, eles ficaram um pouco mais próximos juntos. Basicamente, ele soube que ela vai trabalhar junto com ele para esconder que ele é, na verdade, um aluno, uma estrela, fingindo ter 7 estrelas. O que eles vão fazer é hackear as batalhas de jogos, fazendo assim com que ele ganhe trapaceando. Os protagonistas ficam tanto com a cabeça pesada, com consciência pesada por causa disso, mas na verdade o protagonista entende que é um preço necessário a se pagar para descobrir aonde aquela pessoa do passado dele está. Ele descobre que vai usar um fone, para conseguir assim trapacear e hackear os seus oponentes. Então depois de fazer um pequeno teste, ele diz que ele percebe que tá tudo dando muito certo. Ele consegue vencer a pessoa com quem fez o primeiro teste dele. Ele já pegando bastante atenção das pessoas e principalmente das garotas também, já que vem se interessando nele, ele até é um nome de grande importância. Até que basicamente ele recebe uma mensagem por meio do fone de uma batalha. Então é toda uma grande arena, diferente porque ele vai enfrentar agora um oponente de 3 estrelas, uma garota chamada Haru Urasaka. Até mesmo a Sayonji está ali observando.
Nisso, basicamente, o protagonista tem agido daquele modo orgulhoso, obviamente, um fingimento, e nisso ele descobre o jogo, é basicamente uma corrida, onde você pode usar qualquer meio de transporte. O Kurasaki acaba usando uma moto, ela é muito rápida, e normalmente ganha dos seus adversários, mas o protagonista decide não usar nada, ele vai literalmente andar a pé, o que faz o orgulho dela ficar totalmente quebrado e irritado com o protagonista. Então, a largada é dada, bem no momento da largada, ela estava lá muito na frente, só que do nada ela cai da moto. Isso é salvo por meio de um colchão que tem ali do lado da pista. Isso o protagonista vai andando e caminhando, fazendo se orgulhando de sua vitória até a linha de chegada. Ninguém entende, mas na verdade tudo aquilo foi planejado. No momento que ela usou a moto, hackearam a moto dela, obviamente, para que o protagonista vencesse. Mas bem, Sayonji acaba chamando ele para uma conversa por meio de um papelzinho, para que as pessoas não percebessem. Eu que desativar os fones, até porque é uma conversa particular. E nisso que ele vai achar para conversar com ela em um lugar escondido, ele acaba descobrindo que ela fingiu ser Sayonji, basicamente para encontrar a pessoa, essa verdadeira Sayonji, porque ela foi sequestrada por alguém e essa pessoa não se manteve perto. Por isso que ela deve continuar sendo contínua com essa mentira. E ela se aproveitar da estrela vermelha para continuar mentindo também. Agora que a estrela vermelha vai ser o protagonista, agora o protagonista não pode perder. Então ele acaba trocando ideia e o protagonista acaba voltando para casa e dando uma boa noite de sono. No dia seguinte, eles vão fazer aquela doação, fingindo que continuam se odiando, obviamente sai da escola, mas então uma certa silhueta estranha aparece em cima da escola. Então é isso, acaba por aqui o segundo episódio do anime. Então se vocês gostaram, deixa o like, comentem e até a próxima conversa. Valeu, falou! Kurasaki faz aquela apresentação e começa a dizer como se Sayonji fosse sua deusa e fica zombando de Shinohara, desafiando para um duelo. Shinohara aceita, mas provoca o Kurasaki dizendo que se ele pode até aceitar o jogo, mas se ele aceitar, quem vencer nunca mais poderá desafiar Sayonji na vida. Kurasaki fica extremamente irritado, mas aceita o desafio de Shinohara. Então parece que pelo jeito eles serão um jogo. Mais tarde, Sayonji chama Shinohara para um encontro secreto. Ela acaba perguntando para ele se ele fez isso por ela, mas ele acaba dizendo que não, foi só para manter a mentira deles. Ainda assim, ela agradece. Logo após, eles vão para fazer um encontro secreto para fazer estratégia para vencer aquela batalha. E logo Himeji parece conhecer Sayonji. Sayonji também parece conhecer ela e acaba se escondendo atrás de Shinohara. Pelo jeito, Himeji já serviu na casa dos Sayonjis e por causa disso ele conhece ela bastante. Mas parece que a relação dela está estremecida. Logo não tem tempo para isso, logo eles vão fazer a estratégia deles para o jogo. Do lado do jogo das 27 formas, é um jogo bastante simples. Tem 20 cartas numeradas de 0 a 19 espalhadas pelo distrito. Então eles basicamente têm que pegar essas cartas e eles têm que fazer um deck com apenas 5 delas. E quem tiver números maiores correspondentes a cada uma dessas cartas vai vencer. Então basicamente quem vencer em 3 rodadas ganha o jogo. Esse Kurasaki é um jogador de nível 5, ou seja, ele é muito extremamente habilidoso. Ele até pode aumentar esse número para 30. Então, ele ainda comanda mais de 300 pessoas, então ele é bastante experiente no assunto. Com certeza a chance de Shinohara vencer é menos de 1% praticamente. O Sayonji, como é um jogador experiente, deve ajudar a Shinohara. Ela basicamente diz que aquele poder que ele usou naquela hora que saiu o raio em cima dele é nada mais que a asa negra. Então, basicamente, provavelmente o deck dele de habilidade dele será asa negra, ajuste de números e a mobilização de emergência, para que então ele consiga pedir ajuda para os 300 aliados dele. Ela pergunta o que Sayonji faria para enfrentá-lo. Ela logo diz que usaria habilidades muito boas, como manipulação de coordenada ou a própria habilidade de busca para encontrar as cartas com facilidade. Só que essas habilidades só podem ser usadas por level 5 ou mais. Como Shinohara está sustentando uma mentira, isso é impossível para ele. Ele também pergunta para Himeji o que ele poderia usar. Sobre o erro de exibição, que pode ser bem útil, já que é de nível 1. Ele também decide usar sorte para o segundo ato do jogo e também ajuste de número, que são as melhores opções dele para vencer. Depois disso, Sayonji vai embora e ele pergunta para Himeji por que ele não se aproxima dela. Ela diz que, na verdade, é o contrário, ela que não tem se aproximado dela. Talvez ela esteja sustentando uma mentira e não queira contar para ela. Então, Himeji faz um pedido para Shinohara protegê-la, já que ela é bastante frágil. Ele fica pensando nisso, mas logo chega o dia do duelo. Todos estão extremamente ansiosos para isso e tem uma grande arena. Ansioso por esse grande duelo. Começa o jogo e Shinohara vai direto para as cartas 17 e
14. Ele percebe que a habilidade dele estão ajudando bastante. Então, basicamente, se ele seguir nesse ritmo, a vitória está no papo. Mas, obviamente, logo a Rimet avisa que o Kugasaki conseguiu 2 cartas. E do nada a mensagem dela é cortada. E logo o Kugasaki aparece no celular do próprio Shinohara, falando que como se aquele jogo já tivesse ganho para ele. Ele não entende o que está acontecendo, mas pelo visto a habilidade Asa Negra também permite isso para Kugasaki. Kugasaki elogia o senso de inteligência do protagonista, mas diz que a vitória já está no papo do jeito que estava caminhando, e se despede dali. Um pouco não faz sentido, as cartas deveriam ser reveladas conforme o tempo, mas não tem sido nada revelado para Shinohara. Ele logo entende. Kugasaki usou de seus 300 membros, aí além da habilidade de explorar, para pegar 18 das 20 cartas que estavam no jogo. Assim, as cartas não seriam reveladas para Shinohara, então ele ficaria só com apenas 2 cartas, então seria impossível dele vencer, já que ele tem que ganhar apenas 3 rounds. Logo, Shinohara sai correndo em busca das cartas que precisa, mas ele sabe a localização de 2, então mesmo assim seria muito difícil para ele. Após pegar uma localização de uma das cartas, recebe a ajuda de Urasaka Senpai. Com sua moto, ela leva ele rapidamente para seu destino. Ele agradece a ela e segue caminho. Ele logo encontra a carta de número 17, que estava em um lugar bastante difícil. Ele insiste que consegue alcançá-la, mas ele acaba caindo. Logo, a própria narradora diz que faz tempo que o Shinohara não ganha nenhuma carta. Assim, a vitória de Kugasaki está mais do que garantida. Logo depois, Shinohara acorda. Ele está bastante machucado, mas se levanta para encontrar suas novas cartas. Logo chega então Sayonji em busca dele. Ela diz que ele não vai a lugar nenhum, que ele tem que ir para um médico urgentemente. Ela diz para desistir daquilo. Ao lado daquela garota, Shinohara nunca desistiu. Além disso, ele tem que sustentar a mentira dos dois e ele sabe que vai ter consequências muito difíceis para Sayonji se ele não ganhar ali. Então quando ele ia continuar, Sayonji disse que era tudo uma mentira. Ela mentiu sobre tudo. Sayonji não foi sequestrada. Na verdade, o desejo dela era apenas viver numa escola normal. Então ela levou ela para o continente para viver uma vida normal. E então a mentira de ser sequestrada apenas para enganar seus familiares dela. Eu achava que o protagonista ia ficar irritado com ela. Todo aquele esforço que ele fez foi por nada, foi por uma simples mentira. Mas então, o cara surpreende quando fala que entende os motivos dela e que ao mesmo tempo isso faz dela ser o tipo dele. Isso surpreende Sayonji. Ela não esperava por essa resposta, ela fica até muito envergonhada com aquilo. Até mesmo proteger Himeji faz sentido agora. Sayonji fez tudo isso para proteger as pessoas ao redor dela. No meio tempo, Himeji chega ali. Ela pergunta se eles estão bem e percebe que eles não tinham desistido. Ele também percebe que Shinohara vem cumprir o desejo dela de proteger Sayonji e agradece isso. Apesar disso, Shinohara fala que se pergunta se tem alguma regra, alguma habilidade que pode quebrar regras. Ela diz que sim, que tem o famoso quebrador de regras, habilidade de nível 6. Mas ele então diz que não precisa nem saber disso. Ele apenas tem que saber que essa habilidade existe. E pelo jeito ele tem um plano e precisa da equipe de apoio para agir. Himeji diz que não só fará o possível, como fará tudo o que for possível. Ela é a equipe de apoio para vencer. Logo chega a hora do embate final, a hora de mostrar cartas para todos e ver quem será o verdadeiro vencedor dessa batalha. Ela descarta as cartas dele, porque não tem muito o que fazer, ele só tem apenas 2. Não tem nem como continuar o jogo. Apesar disso, Shinohara pergunta para Kugasaki. Ele pergunta qual seria a regra para acabar com o jogo. Ele diz que seria ter o número de cartas maior, vencer 3 rounds. Mas Shinohara diz que esse é para vencer o jogo, não para que o jogo acabe. Logo então, Kugasaki vai olhar as regras e logo percebe que as regras foram mudadas. Na regra nova, o número de cartas chegasse a 0 de algum lado, quem tivesse o maior número de vitórias venceria, ou seja, seria uma vitória para Shinohara. Logo, Kugasaki começa a chamar ele de lixo, que ele mudou as regras e tal. Mas Shinohara começa a zombar de Kugasaki, de forma pretensiosa na frente de todos ali. Kugasaki agiu. Ele, além de descartar todas as suas cartas, ele disse que agora tinha sua equipe de apoio, então ele também estava na vantagem para vencer ali. Não mudaria muita coisa, ele venceria. Mas então veio o plot final. Shinohara mostra a sua carta para Kugasaki. Ele logo viu que ele não tinha descartado uma de suas cartas, era tudo armação. Além disso, ele também não havia mudado regra alguma. Isso só tinha sido uma invenção da equipe de apoio para que enganasse Kugasaki. No fim, Shinohara era o único que tinha uma carta, então a vitória dele estava garantida. Sim, na frente de todos ali, Shinohara vence a partida. Shinohara quase cai no chão de tão fraco que estava, mas com a ajuda de Himeji, que elogia a vitória, a inteligência dele, ele consegue vencer ali.
Logo cortamos para o hospital, onde Shinohara está descansando. Logo chega Sayonji, parece que ela está preocupada com ele. Ele até zoa ela nesse sentido. Pergunta para Shinohara se ele estava guardando suas habilidades. Não faz sentido alguém que devia ser apenas uma estrela ser tão inteligente. Ela mesma diria que enfrentaria dificuldades para vencer aquela batalha, mas ele acaba não respondendo aquilo. Ele fica mais zoando ela. E a segunda pergunta que ela faz é a pergunta o que ele quis dizer com que é com ela ser o tipo dele quando ele falou naquele momento. Antes que ela pudesse completar aquilo, ele mostrou uma mensagem de Himeji e dizendo que ele podia sair do hospital. Ele basicamente ignora ela. Mas então Sayonji chega perto dele e o abraça. Ela fala que está feliz por ele ter conseguido manter a mentira deles e por ter permanecer naquela ilha. Agradece, mas então ele diz que ele é o mais forte, os 7 estrelas. Então vencer não é nenhuma dificuldade para ele. Ela logo olha para ele e diz que ele, sim, é um grande mentiroso. Então esse foi o fim do episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, comente se vocês querem mais. E até a próxima conversa. Valeu, falou.